Fala galera, beleza? Preparados para mais uma notícia do nosso handball? Então sejam todos bem-vindos ao nosso mais novo canal de notícia, o Espaço Handball. Galera, é o seguinte, estávamos sentados pensando em qual notícia iríamos publicar em nosso segundo vídeo, certo? E depois de muito tempo pensado, claro, decidimos falar sobre a seleção masculina de handball no Mundial sediado na Alemanha e na Dinamarca, agora esses dias, mês passado. E falar um pouco da nossa seleção, dos nossos guerreiros, né? Da dificuldade que a Confederação Brasileira de Handball enfrentou e os nossos jogadores também cientes, né? Fizeram um bom trabalho, entraram para a história do handball e é isso aí. Vamos ver se o resumo ficou legal e eu espero que todos gostem, beleza? E o resumo começa mais ou menos assim. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Handball, em seu site, informou que o grupo de TV, cujo nome prefiro não mencionar, juntamente com a Federação Internacional de Handball, não haviam entrado em um acordo sobre os direitos de transmissão do Mundial de Handball 2019, né? E diante de tais fatos, não haveria a transmissão do mesmo, ou seja, ficaríamos sabendo de tudo por notícias, né? Pré-jogo e pós-jogo, beleza? Mas é claro que isso não foi empecilho para a Confederação Brasileira de Handball, nem tampouco para fãs do esporte, né, que nos deixaram cientes, nos informaram de tudo que estava acontecendo com a nossa seleção, com os nossos guerreiros. E acredito que por esse feito, não só eu, mas todos nós, fãs, jogadores, professores, devemos sim deixar os nossos parabéns, né, a todos eles que tentaram, fizeram o seu possível para nos deixar informado sobre tudo que estava acontecendo no Mundial 2019, disputado na Alemanha e Dinamarca. E agora, sem mais delongas, vamos para o resumo de como foi mais ou menos a nossa seleção nesse Mundial. Espero que gostem. Galera, para termos uma ideia do quanto a nossa seleção iria ter sim que ser uma equipe formada por guerreiros, ela estava entre o considerado grupo da morte, onde enfrentaria França, Alemanha, Sérvia, Rússia e Coreia. A Coreia que unificou as duas para esse Mundial. Em sua estreia no Mundial, a nossa seleção perdeu para a França, graças ao goleiro francês que fizera grandes defesas e, por que não, milagres na partida contra os garotos do Brasil. E, por apenas 2 gols de diferença, a seleção obteve sua primeira derrota. Mas quero ressaltar que eles foram guerreiros, disputaram de igual por igual esse primeiro jogo contra a seleção francesa. E a nossa segunda notícia começa assim: Brasil perde para a Alemanha e marca sua segunda derrota no Mundial. Destaque para torcedores, fãs, amantes do handball e com uma torcida de 90% só alemães
lotaram o ginásio, o que proporcionou mais pressão para cima dos brasileiros, que não conseguiram encostar no placar desde o início da partida. Foi um jogo difícil para nossa seleção, que amargou os 13 gols de diferença naquela partida. Acredito que a segunda derrota, pelo menos para nós fãs, para mim que estava por dentro das notícias, já veio aquele desânimo, né, de que o Brasil não passaria da primeira fase, mas eles conseguiram dar a volta por cima. Daí começou a reação e, por que não, o início da nova história da nossa seleção. Seleção brasileira de handebol tem sua primeira vitória no Mundial, batendo a seleção da Sérvia por uma diferença de 2 gols. Na ocasião, os sérvios eram o 4º colocado, pois haviam empatado com a Rússia e o Brasil estava em 5º, mas a vitória os deixara vivos e confiantes de uma possível futura classificação. A vitória contra a Sérvia deixaram os nossos guerreiros mais confiantes, mais determinados a buscar a classificação. E começou a partir dali a reviravolta. A seleção brasileira vence mais uma e os nossos guerreiros ficam apenas a uma vitória para a classificação e seguir na próxima fase. Era um jogo onde nossa seleção mostrou o quanto evoluiu e o quanto tornou-se poderosa, capaz de disputar de igual por igual contra suas adversárias. O Brasil foi superior contra a seleção da Rússia, batendo-a por 2 gols de diferença, e manteve a esperança da classificação para a próxima fase da competição. Lembrando que foi um jogo disputado de igual por igual, a nossa seleção, os garotos jogaram muito, mostraram que é uma seleção, que é um time, uma equipe que pode disputar com qualquer outra seleção. E agora faltava apenas vencer as 2 Coreias, que se juntaram, que se uniram para disputar o Mundial disputado na Alemanha e Dinamarca nesse ano de 2019. Faltava apenas mais um desafio para seguir firme na segunda fase e nossa seleção chegou lá. Em um considerado grupo da morte, nossa seleção estava a apenas uma vitória para a tão almejada classificação para a próxima fase. A melhor notícia surge e nos deixa, torcedores, fãs, todos que acompanhavam, com a adrenalina lá no alto, com o coração a mil, pois em sua melhor apresentação, em uma superioridade inigualável, os nossos guerreiros derrotaram a seleção da Coreia e classificaram-se para a próxima fase. Nossos guerreiros entraram para o tudo ou nada e, com um domínio da partida desde o início, derrotou sua adversária por uma diferença de 9 gols. Em sua melhor participação em mundiais, a seleção brasileira de handebol terminou em 13º no Mundial sediado na Espanha em 2013. No entanto, com a classificação, os guerreiros, juntamente com a comissão técnica, naquele momento, começaram uma nova história. Estava entre os 12 melhores, o que os garantia a melhor posição da seleção brasileira em mundiais.
Com o clima lá em cima, a próxima fase havia começado positiva para os nossos atletas, que iniciara com uma vitória sobre a Croácia pela diferença de 3 gols numa partida equilibradíssima. Nessa hora, a adrenalina estava a mil, tanto os jogadores e comissão quanto dos que ali estavam e fãs, torcedores que sabiam e que liam as notícias que a cada momento chegavam. Aguardávamos o próximo jogo e por que não mais uma vitória para aumentar, para ficarmos a um jogo de chegarmos às semifinais. Naquele momento, o que predominava era a ansiedade e a confiança em nossos atletas. Mas não foi como queríamos, não foi como esperávamos. Em um jogo dominado pelos espanhóis, nossa seleção foi pisoteada. E por uma diferença de 12 gols e um domínio superior durante todo o jogo, nossos guerreiros não tinham mais chances de classificação. Desde o início, os espanhóis estiveram à frente e nossos atletas não conseguiram encostar em nenhum momento e causar algum nervosismo aos seus adversários. Agora passaríamos a lutar por uma possível 7ª posição no Mundial 2019. Mas não esqueçamos que nova história surgira graças aos guerreiros da Esquadra Verde e Amarelo do handball. Embora vencendo a Islândia pela diferença de 3 gols em um jogo suado, disputado fortemente pelas equipes, não deu para os nossos guerreiros e no dia 24 de janeiro de 2019, nossa seleção encerraram o Mundial disputado na Alemanha e Dinamarca na 9ª colocação. Lembrando que naquele momento a história já estava feita. E para finalizar, fazendo o resumo final de como foi esse Mundial, o Brasil caiu num grupo cheio de potências mundiais, em um considerado grupo da morte. A seleção brasileira de handball fez história, sua melhor participação em mundiais. Aí sim, terminando entre as 9 melhores do mundo em 2019. Perdeu para a França, campeã mundial, por uma diferença de 2 gols. Para a Alemanha, por uma diferença de 13 gols. 2 jogos complicados, duro, mas que serviu de motivação para superar as demais que viriam em seguida. E com uma vitória sobre a Sérvia, Rússia e Coreia, a superação e um novo caminho foram abertos e passara a próxima fase com uma nova história, com um novo caminho a seguir. Mérito de nossos guerreiros, da comissão técnica, da Confederação Brasileira de Handball, que querendo ou não, estava passando por um momento complicado, por uma turbulência, com vários problemas internos, mas não mediram esforços para levar os nossos atletas, incentivá-los para lutarem e, por que não, sair fazendo história como eles fizeram. Por isso, mais uma vez, dou meus parabéns a todos eles, desde os fãs até os nossos jogadores. Galera, desde já fica meu agradecimento a todos. Espero que tenham gostado desse resumo e acreditem,
tem mais por vir. Agora vamos trazer mais notícias do handball nacional, do nosso handball. Temos sim que promover o nosso esporte para todo o Brasil. Galera, só mais um pedido. Se inscreve no canal, comenta, clica no sininho para mais notícias e dá o like, falou? Obrigado, agradeço a todos que visualizaram entrar em nosso canal. E até a próxima, se assim Deus permitir.